Existe um grupo formado pelas maiores corporações do planeta. Juntas, essas empresas controlam centenas de bilhões de dólares em verbas publicitárias por ano. E elas decidiram que têm o direito de escolher o que você pode e o que você não pode ver na internet. Não estou falando de governo, não estou falando de lei. Estou falando de corporações privadas que montaram uma aliança formal para decidir quais ideias merecem existir online e quais devem ser sufocadas financeiramente até desaparecer. Essa é a história do Adpocalypse, a morte de veículos de jornalismo independentes e um cartel publicitário que foi tão longe que o próprio Congresso americano precisou investigar. Meu nome é João Peretti e hoje eu vou te mostrar como funciona a máquina de controle narrativo mais sofisticada já construída. Se inscreve no canal aí, meu. Ative o sininho. É nóis. Para entender o que está acontecendo hoje, você precisa entender que nada disso é novo. As grandes marcas já controlavam a narrativa da mídia décadas antes da internet existir. O que mudou foi a escala e a sofisticação. Nos anos 1950, a televisão americana era financiada quase que inteiramente por anunciantes. E esses anunciantes não só compravam espaço comercial, eles compravam o conteúdo. A Procter & Gamble, a maior anunciante do mundo até hoje, literalmente produzia programas de TV. O termo novela, em inglês soap opera ou ópera de sabão, sabe por quê? Porque foram os fabricantes de sabão, liderados pela P&G, que criaram o formato. Elas não estavam patrocinando entretenimento, elas estavam fabricando entretenimento sobre a medida para vender os seus produtos. E a P&G não parava por aí. A empresa mandava memorandos explícitos para as emissoras de TV com as regras sobre o que podia e o que não podia aparecer perto de seus anúncios. Um desses memorandos dizia, e eu cito diretamente de um estudo acadêmico publicado no Internet Policy Review, nada de mostrar horrores de guerra. Nada de retratar o mundo corporativo como frio e sem sentimento. E presta atenção, nada que atacasse qualquer concepção básica do modo de vida americano. Isso não é teoria da conspiração, é registro histórico documentado por acadêmicos. E não era só a P&G. Existiam cargos profissionais chamados screeners, pessoas treinadas em agências de publicidade, cujo único trabalho era assistir programação de TV e avaliar se o conteúdo era apropriado para os anunciantes. Um departamento inteiro dedicado a filtrar a cultura para que ela não incomodasse quem pagava a conta. Agora, durante décadas, a internet parecia ter quebrado esse modelo. Qualquer pessoa podia publicar o que quisesse, sem filtro corporativo, sem os screeners, decidindo se o seu conteúdo era seguro para qualquer marca de detergente. O YouTube nasceu em 2005 com uma promessa simples: Broadcast yourself. Transmita você mesmo. Só que as corporações não desistiram. Elas só precisaram de um tempo para encontrar um novo mecanismo de controle. E encontraram. Em março de 2017, jornais britânicos publicaram matérias mostrando que anúncios de grandes marcas apareciam antes de conteúdos extremistas no YouTube. Propaganda da Coca-Cola rodando antes de vídeo de recrutamento. Anúncios de banco junto com discursos de ódio neonazista. A reação das marcas foi imediata e coordenada. Mais de 250 grandes anunciantes ameaçaram boicotar o YouTube simultaneamente. Pepsi, Walmart, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, bilhões de dólares em verba publicitárias ameaçados de uma só vez. Agora, aqui é onde a história oficial e a história real começam a divergir. A história oficial: as marcas ficaram horrorizadas ao descobrir que seus anúncios apareciam perto de conteúdo extremista e reagiram espontaneamente para proteger sua reputação. A história real: essas mesmas marcas já vinham há décadas buscando mecanismos para controlar o conteúdo digital, da mesma forma que controlavam a TV. O Adpocalypse não foi uma crise para elas, foi uma oportunidade. Olha o que aconteceu depois. O YouTube entrou em pânico e implementou uma série de mudanças radicais, todas beneficiando exclusivamente os anunciantes. O YouTube reembolsou anunciantes por anúncios que já
tinham rodado. Na história da publicidade digital, isso era sem precedente. É como se a plataforma estivesse pedindo desculpas por ter sido aberta demais. Implementou algoritmos massivos de classificação de conteúdo. Agora, todo vídeo é automaticamente categorizado em caixinhas: conflitos e tragédias, questões sociais sensíveis, conteúdo sugestivo, sensacionalista, palavrões. Os anunciantes ganharam o poder de excluir categorias inteiras com um clique. Um único clique que toda a cobertura jornalística de guerra desaparece da monetização. Aumentou brutalmente os requisitos para monetização. Antes, qualquer criador podia monetizar. Depois, 1.000 inscritos, 4.000 horas de visualização, milhões de criadores pequenos eliminados de uma vez. E talvez o mais revelador, deu para os anunciantes 3 níveis de inventário: expandido, padrão e limitado. E adivinhe qual o YouTube recomendou? O do meio termo, o padrão, o que exclui automaticamente qualquer conteúdo que não seja perfeitamente inofensivo. Mas aqui entra o detalhe que quase ninguém percebeu. Quando um vídeo é demonetizado, o YouTube não remove o vídeo, ele continua existindo, mas o algoritmo da recomendação, que é o verdadeiro motor de visibilidade da plataforma, trata esse vídeo de forma diferente. Um vídeo que não gera receita para o YouTube, não tem incentivo econômico para ser promovido. Então ele afunda, menos recomendações, menos alcance, menos existência prática. Isso é o que o professor Sangeet Kumar, da Denison University, descreveu em um estudo acadêmico como incentivos estruturais de viés. O algoritmo não precisa censurar nada diretamente, ele só precisa parar de mostrar. E o efeito é o mesmo. O conteúdo desaparece. É censura sem censura, silenciamento sem proibição. A forma mais elegante de controle da narrativa já inventada. E funciona perfeitamente para as grandes marcas, porque agora elas não precisam mandar memorandos como as faziam nos anos 50. O algoritmo faz todo o trabalho sozinho. Agora a gente chega na parte que transforma toda essa história de coincidências de mercado em algo muito mais concreto. Em 2019, 2 anos depois do primeiro Adpocalypse, as maiores corporações do mundo formalizaram o que já vinham fazendo informalmente. Elas criaram um grupo chamado GARM, Global Alliance for Responsible Media, Aliança Global para Mídia Responsável. O GARM foi criado dentro da World Federation of Advertisers, a maior federação de anunciantes do planeta, e foi adotado como projeto flagship do Fórum Econômico Mundial. Estamos falando de um grupo formado pelas corporações mais poderosas da Terra, como chancela da organização que reúne a elite econômica global em Davos. E qual era o objetivo declarado do GARM? Definir o que é conteúdo seguro para as marcas. Parece inofensivo, certo? Quem seria contra a segurança de marca? Só que brand safety é o termo mais elástico do vocabulário corporativo, e foi exatamente assim que ele foi usado. Em junho de 2024, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América publicou um relatório bombástico baseado em e-mails internos obtidos por intimações judiciais. O que esses e-mails revelam é assustador. Primeiro, o líder do GARM, Rob Rakovitz, escreveu em e-mails que ele reclamava de pessoas defendendo a liberdade de expressão online e que criticava o que chamou de interpretação global extrema da Constituição americana. O cara que liderava a Aliança Global de Segurança de Marca tinha explicitamente um problema muito sério com a liberdade de expressão. Segundo, o GARM mantinha listas negras de veículos de mídia, não por questões de segurança, mas por discordância ideológica. A GrowPM, a maior agência compradora de mídia do mundo e parceira do GARM, admitiu em e-mails internos que mantinham sites como Daily Wire na sua lista global de exclusão de alto risco, classificando-os como teoria da conspiração. E-mails mostram executivos dizendo abertamente que odiavam a ideologia desses veículos. Terceiro, o GARM pressionou ativamente plataformas como Facebook e Spotify para censurar conteúdo. Quando Joe Rogan questionou a necessidade da vacina da Covid para jovens saudados no Spotify, o GARM interveio diretamente
e o próprio Racovitz admitiu em e-mails privados que esse tipo de pressão colocava o grupo em maus lençóis por comportamento anticompetitivo e colusivo. Quarto ponto. O GARM tentou rotular um anúncio de campanha do Trump em 2020 como desinformação, trabalhando junto com a Unilever para pressionar plataformas a removê-lo. Você percebe o que está acontecendo aqui? Não são governos censurando, são corporações privadas, fabricantes de sabão, chocolate, perfume e refrigerante, decidindo coletivamente quais ideias políticas, quais veículos jornalísticos e quais vozes merecem ter o financiamento publicitário. E sem financiamento publicitário, no modelo atual da internet, você simplesmente não existe. O relatório do Congresso americano concluiu que o GARM provavelmente violou as leis anti-verdades federais ao promover a evidência direta de desmonetização coordenada de certos pontos de vistas para limitar a escolha do consumidor. E a conclusão mais perturbadora: o GARM estava desenvolvendo ferramentas de inteligência artificial para automatizar esse processo. O objetivo era integrar seus padrões de segurança de marca diretamente nas plataformas, para que a desmonetização de vozes consideradas indesejáveis acontecesse automaticamente. Uma máquina de censura corporativa rodando no piloto automático. É isso que estava sendo construído. Agora, eu quero que você olhe para tudo isso de cima, porque quando você conecta os pontos, o desenho que se forma é perturbador. Desde os anos 1950, grandes corporações, lideradas pela P&G, moldaram a mídia para criar o que chamavam de ambiente de compra, conteúdo inofensivo, previsível, que mantém o consumidor no modo certo para receber as propagandas. A internet e o YouTube quebraram temporariamente este modelo. Qualquer pessoa podia publicar qualquer coisa e monetizar. Jornalismo independente, opinião radical, debates reais, tudo coexistia. Em 2017, o Adpocalypse deu às corporações o pretexto para reconquistar o controle. O YouTube, dependente da receita publicitária, implementou algoritmos que funcionam como screeners digitais, a versão 2.0 daqueles funcionários de agência dos anos 50. Em 2019, as corporações formalizaram o cartel com a criação do GARM, coordenando coletivamente quais conteúdos, plataformas e vozes merecem receber dinheiro de publicidade. Em 2024, e-mails vazados revelam que o GARM era sobre controle ideológico, listas negras de veículos por discordância política, pressão sobre plataformas para censurar podcasts e notícias, IA sendo desenvolvida para automatizar a censura. Agora, o GARM oficialmente deixou de existir. Em agosto de 2024, após o X de Elon Musk processar o grupo por violação anti-verdade, a World Federation of Advertisers dissolveu o GARM. Mas a dissolução formal muda alguma coisa? As mesmas empresas continuam controlando as mesmas verbas, os mesmos algoritmos continuam rodando, a mesma lógica de brand safety continua sendo o filtro através do qual toda a cultura digital passa. E é aqui que eu preciso que você entenda a dimensão real disso. O Google, dono do YouTube, é a maior empresa de publicidade digital do mundo. Ele acata pedidos de censura de governos com frequência. Mais da metade dos pedidos que recebe, segundo dados do próprio Wikipedia, remove imagens de satélite a pedido do Pentágono, bloqueia termos de busca considerados potencialmente inapropriados e opera o YouTube, onde 2 bilhões de pessoas consomem vídeo. Quando você junta o poder do Google e YouTube de controlar a distribuição de conteúdo com o poder das corporações do GARM, de controlar quem recebe o financiamento publicitário, você tem um sistema de controle de narrativa que nenhum governo da história conseguiu montar. Não porque é ilegal, mas porque é privado. E por ser privado, a primeira emenda, que nos Estados Unidos protege censura governamental, não se aplica.
Como disse Jeffrey Rosen, presidente do National Constitution Center, essas plataformas não são obrigadas a respeitar a liberdade de expressão, mas a sua ubiquidade as transforma equivalentes a espaços públicos. E os Estados Unidos caíram para 57º no ranking mundial de liberdade de imprensa de Repórteres Sem Fronteira, com classificação problemática. 2 bilhões de pessoas acessam uma plataforma onde o que elas veem é filtrado primeiro por um algoritmo otimizado para lucro e depois por um cartel de corporações que decide o que é seguro. E nenhum dessas decisões passa por qualquer processo democrático, qualquer debate público, qualquer transparência. E tem um detalhe final que amarra tudo. O pesquisador Sangeet Kumar apontou algo crucial no seu estudo. O sistema que as corporações montaram não filtra apenas conteúdo perigoso, ele filtra qualquer coisa que desafie o status quo. A categoria Questões Sociais Sensíveis no YouTube inclui comentários jornalísticos, documentários e conteúdos educacionais ou histórico relacionados a guerras, conflitos ou eventos trágicos. E provavelmente esse vídeo vai estar enquadrado nesses termos. Com um clique, um anunciante pode excluir toda a cobertura jornalística de guerra, todas as discussões sobre conflitos sociais, todo o documentário sobre injustiça, por exemplo. E a pesquisadora Susanne Kopf, da Universidade de Viena, mostrou em um estudo publicado em 2024 que as diretrizes de conteúdo amigável para anunciantes do YouTube são propositalmente vagas. As regras são escritas de forma genérica o suficiente para que o algoritmo tenha carta branca para classificar qualquer coisa como não seguro para as marcas. Essa vagueza não é um erro, é um mecanismo. Quanto mais vaga a regra, mais poder o algoritmo tem e menos recursos o criador tem para contestar. E quando a contenção financeira não basta, existe a contenção algorítmica. A socióloga Zeynep Tufekci, em artigo do New York Times, argumentou que o algoritmo do YouTube é estruturalmente desenhado para promover conteúdo que mantém as pessoas grudadas na tela e suprimir o tipo de conteúdo que questiona, incomoda e desafia. Jornalismo investigativo, chato. Debate político sério, arriscado. Documentário sobre corrupção corporativa, perigoso demais para as marcas do detergente. O resultado é um ecossistema que parece livre, mas funciona como um shopping center. Você pode entrar, você pode olhar, mas tudo que você vê ali dentro já foi curado por alguém que paga o aluguel. Patrick Boyle, um youtuber de finanças, viveu isso na prática quando publicou uma análise sobre os arquivos do caso Epstein. O vídeo estava batendo todos os recordes do canal. 2 dias depois, apareceu o famoso cifrão amarelo de desmonetização. O vídeo parou de crescer, não porque violava alguma regra, mas porque o assunto não era seguro para as marcas. Assuntos que incomodam gente poderosa, pelo visto, raramente são, né? E dados de um estudo do Instituto ZIL, da Alemanha, revelaram um efeito colateral mais irônico de tudo isso. Quando os criadores são censurados financeiramente no YouTube, eles migram para outras plataformas sem moderação, e o conteúdo que produzem lá se torna mais radical, mais tóxico, e a segurança de marca que as corporações dizem proteger não eliminou o conteúdo polêmico, ela só empurrou para cantos mais escuros da internet e radicalizou todo mundo no processo. Vamos resumir tudo o que vimos até agora. Nos anos 50, as corporações controlavam a TV com memorandos e screeners humanos. A internet prometeu quebrar esse modelo. Durante uma década, conseguiu. Então veio o Adpocalypse, que deu às corporações o pretexto para reconquistar o controle algorítmico da narrativa digital. E o GARM formalizou isso em um cartel global de brand safety, com chancela do Fórum Econômico Mundial. Os e-mails vazados mostram que o objetivo nunca foi proteger marcas de conteúdo terrorista, foi proteger o status quo das vozes incômodas, listas negras ideológicas, pressões sobre plataformas e a de censura automatizada. O GARM foi dissolvido
mas o sistema que ele ajudou a construir continua intacto. Os algoritmos continuam rodando, as mesmas corporações continuam controlando as verbas, e você continua achando que o que aparece no seu feed é resultado das suas escolhas. A pergunta que eu te deixo é essa: quando a Procter & Gamble, a Unilever, a Nestlé, a Mars, a Shell, a LVMH se sentam juntas para decidir quais ideias merecem financiamento e, por extensões, quais ideias merecem existir na internet, isso significa segurança de marca? Ou é o maior sistema de censura privada da história da humanidade, operando abertamente sem qualquer fiscalização democrática? Eu sei a minha resposta, e acho que depois desse vídeo, você também sabe a sua. Se você acha que esse tipo de conteúdo precisa existir, e acha irônico que o algoritmo provavelmente vai suprimir esse vídeo por falar exatamente sobre como o algoritmo suprime vídeos, se inscreve no canal, ativa a notificação e manda esse vídeo pra alguém, porque se a gente depender do algoritmo para espalhar essa informação, ela nunca vai chegar a ninguém. Meu nome é João Peretti, follow the money, e a gente se vê no próximo vídeo.